intitulada Testemunho Inconsciente Negro, as aparências entre narrador e autora como o cuidado de si em Becos da Memória, está sendo apresentada no 8º Seminário Internacional de Literatura e Cinema de Resistência, CELCIR 2023. Meu nome é Pamela Paula Souza Neri, eu sou doutoranda do PPGL UFPA e tenho como orientadora a professora doutora Tânia Maria Sarmento Pantoja. Nas primeiras palavras, é importante ressaltar que essa comunicação é um recorte da minha tese que está em processo de tessitura. Eu estou no 2º ano do doutorado e ela corresponde a uma leitura do cuidado de si como prática de liberdade dentro de escritas femininas negras, Becos da Memória, Conceição Evaristo, e também da escritora nigeriana Chimamanda Adichie, no romance Meio Sol Amarelo. Quanto ao objeto da comunicação, eu parto do que a autora Conceição Evaristo chama de parecência entre ela e a sua protagonista, a narradora Maria Nova. É uma parecência que faz com que as vozes de ambas se confundam. No caso de Conceição Evaristo, porque ela mesma afirma que enquanto escrevia o romance Becos da Memória, ela sempre recordava, sempre trazia lembranças da sua própria história, né? Quando ela tecia as histórias da avó Rita, ao mesmo tempo ela ouvia a voz da sua mãe, Dona Joana, contando os desamores, as tristezas, as alegrias também de viver numa favela e de tudo que isso contribuiu para a sua própria construção como mulher negra e escritora no século XXI, né? A aparência aqui também acontece pelo que Conceição Evaristo chama de uma lacuna profunda entre o viver e o narrar. E ela diz que essa lacuna profunda, ela se dá principalmente pelo próprio teor da rememoração, mas também por todas as forças estruturais que acabam sempre alcançando o negro e muito mais a mulher negra, né? Porque se o negro é o outro lado negativo do homem branco, a mulher negra é o lado do lado negativo, né? Então, ela pontua que é por isso que ela inventa. Ela diz que não é uma mentira, ela não vê como mentira, mas ela vê como uma forma de elaborar o que ela viveu. Isso pode se complementar pelo que o Márcio Zeliman fala sobre o próprio limite de descrever a catástrofe, né? Ele diz que essa descrição é sempre parcial, nunca dará conta por completo de descrever a experiência do sobrevivente. A língua sempre apaga o singular na lembrança trágica. É por isso que ele diz que o testemunho deságua sempre no tripé entre o literário, o fictício e o descritivo. E o testemunho e a ética da escrita sempre andam juntas, por isso eu não posso ver o testemunhar como uma mentira, como uma invenção, e nem como uma necessidade de convencer, né? A literatura é o campo onde o sujeito se impõe ao narrar, mas ao mesmo tempo o factual precisa estar ali para que ele não tenha sua existência somente dentro da criação literária. Bom, a problemática da proposta parte da parecência entre narrador e escritora. E a pergunta é: Maria Nova pode ser interpretada como ela entre o lugar do teor testemunhal e ficcional moldado pelo cuidado de si para uma história decolonial, da ficção, da memória, da resistência, né? A nossa hipótese, ela parte principalmente da ideia de que o cuidado de si é sempre possível pela narração de um passado que corresponde a um conhecimento de si mesmo. Ou seja, Maria Nova, ela vivia o horror do desfalamento no tempo da narrativa, mas ela consegue elaborar essas catástrofes vividas já no tempo da narração como mulher. Isso fica subentendido no romance, né? Então, esse tempo da narração, na verdade, é o depois da catástrofe, em que ela consegue elaborar, a partir de um cuidado de si, tudo que ela viveu e todas essas construções que foram impostas a ela. Bom, os caminhos da leitura. Primeiramente, discutir o testemunho e como ele molda a inconsciência negra através das significações do corpo, de um conhecimento imaginário possível pela experiência no tempo depois do trauma. Isso vai ser estudado a partir do Zeliman Silva, quando ele vai falar do tempo depois da catástrofe, e também da Isildinha Nogueira, na obra A Cor do Inconsciente.
E por último, interpretar a aparência entre escritora e narradora, tal qual uma poética do cuidado de si. Antes de falar sobre a contribuição da Isildinha para a comunicação, é importante abrir um parêntese sobre o próprio caráter da publicação, né? Da tese dela. Quando ela publica o seu trabalho, que foi escrito durante toda a década de 90 e foi defendido na década de 90, ela evitou o termo acordo inconsciente. E ela evitou o termo acordo inconsciente principalmente pelo seu caráter polêmico, porque dentro da noção da psicanálise, o inconsciente não é algo palpável, não é algo fácil de ser referenciado. Então, se não é algo palpável, fácil de ser referenciado, o que demais é de ter cor, né? Então, ela evita naquele momento, mas depois, mais recentemente, por exemplo, a edição que eu uso é de 2021, ela diz que já é possível sim falar sobre essa noção da cor do inconsciente, principalmente levando em consideração que há uma descontinuidade entre a consciência e o inconsciente. Nesse sentido, o sujeito é afetado pelos processos inconscientes que o habitam e sobre os quais não pode exercer um controle consciente. Ela afirma isso dizendo o seguinte: o negro sempre parte de uma dupla via de interpretação. Primeiro, ele deseja o lugar do branco, não necessariamente substituindo, mas os mesmos privilégios, e por conta disso ele acaba desejando uma noção de brancura. E segundo, dentro dessa noção do branco, ele é sempre o lado negativo desse branco. É como se o branco precisasse do negro para existir enquanto superior, e o negro sempre fica naquele lugar subalterno, né? Então ela defende isso e diz mesmo, olha, mesmo que todas as estruturas sociais, culturais, mesmo que todas as estruturas de poder se modificassem, o racismo ainda persentiria na inconsciência de negros e brancos, porque ele é algo construído a partir do corpo, desse corpo que é esfacelado, desse corpo que inclusive é constituído de forma virtual dentro da sociedade, mas como algo que é verdade, e por conta disso ele acaba moldando o inconsciente. E aí, já entrando dentro da contribuição dela para o nosso trabalho, ela vai falar justamente sobre esse caráter da ausência de representação e da construção do negro como indivíduo e como isso foi comprometido, né? Nesse sentido, apoiando-se agora em Seligman, a matéria do testemunho, segundo ele, na era das catástrofes, na identidade coletiva e mesmo nacional, tende a se articular cada vez menos com base na grande narrativa dos fatos e personagens heróicos e enfatizar as rupturas e derrotas dos ditos vencidos, né? Então, se a Isildinha afirma que essa construção do negro, né, se deu nessa via sempre incompleta de individuação, e essa incompletude se dá justamente porque não foi dado a ele esse direito de individuação, esse corpo esfacelado é a mesma inconsciência esfacelada, né? E ao mesmo tempo, não há um controle sobre o momento que esse inconsciente vai surgir e vai trazer à tona todas as estruturas de racismo ao qual o homem negro foi submetido, né? E ela parte para afirmar isso a partir também da noção da alienação do sujeito, a partir de um aforismo de Lacan, né? A coisa para ser explicada, a coisa para ser representada precisa se perder. Então, dentro dessa representação do homem negro na sociedade, a sua essência, e é difícil falar nessa palavra essência, mas eu vou me arriscar nela, é sempre perdida, né? Ela nunca é completa, né, dentro dessa noção entre enunciação e enunciado, mas é somente na fala, mesmo no meio dizer, que eu consigo ter o inconsciente sendo representado, né? Então, se é na fala, mesmo no meio dizer, mesmo na parcialidade, mesmo no lugar profundo entre o viver e o narrar que o inconsciente aparece, podemos, né, defender que o testemunho ele pode ser um vínculo, ele pode ser uma via de expressar e de entender essa descontinuidade entre a consciência e o inconsciente. É importante também entender que é difícil pensar num fim, né, dessa descontinuidade ou numa forma de entender o racismo como algo que pode ser mudado dentro do inconsciente. Mas ela diz que entender essa descontinuidade, a Isildinha,
é importante para que eu consiga lutar contra essas estruturas e consiga, inclusive, fazer uma base de luta política dentro de uma luta racial, né? Dentro de uma resistência racial. Essa noção aí da descontinuidade entre o consciente e o inconsciente e de como o testemunho constrói essa estrutura do falar depois da catástrofe fica muito claro na obra quando a Maria Nova ela recorda um momento em que ela viveu na escola, né? A professora falava sobre os diferentes classes sociais e falava também sobre a noção da abolição da escravidão, né? E aí a menina começa a refletir em sala de aula. E ela diz assim: senzala favela. Nesta época ela iniciava seus estudos de ginásio, ler e aprendera também o que era Casa Grande. Sentiu vontade de falar à professora. Queria citar como, por exemplo, de Casa Grande, o bairro nobre vizinho e como senzala a favela onde morava. Ia abrir a boca. Olhou a turma e a professora. Procurou mais alguém que pudesse sustentar a ideia. Viu a única colega negra que tinha na classe. Olhou a menina, porém ela escutava alheia, como se o tema escravidão nada tivesse a ver com ela. É interessante esse momento, que é o momento mais violento da narrativa. Olha que tem muita violência, tem pessoas sendo mortas, mulheres sendo agredidas, mas eu defendo que é a mais violenta porque é um momento de reconhecimento da Maria Nova. Não que ela não reconhecesse o horror que ela vivia, mas é um momento que ela percebe que o horror que ela vivia ou é ignorado pelos outros ou é visto como algo normal, né? Porque ela disse mesmo, olha, a professora falava como se o racismo tivesse terminado, né? Como se tudo o que eu vivo tivesse terminado. E aí ela tem essa noção de chamar a sua favela de senzala favela, né? Não terminou ainda. A minha favela ainda é a senzala. E a Casa Grande ainda é a casa dos ricos, né? E é interessante como ela procura alguém que se identifique, ela vê a colega que também é negra e a colega está alheia. Ou porque não conseguiu compreender aquele momento, ou porque não teve coragem de falar, né? E ela sente essa vontade de falar. E aí eu defendo que é aí que surge a noção do cuidado de si, né? O cuidado de si, a partir da visão do Foucault, ele vem, de certo modo, como uma nova forma de entender esse jogo da verdade, esses jogos da verdade entre sujeito e verdade. O Foucault viu isso a partir, primeiro, como o sujeito era representado dentro do texto científico, depois como que ele era visto dentro das práticas coercitivas, e quando ele passa para a noção do cuidado de si, ele passa dessa ideia das noções coercitivas para a noção de autoformação do sujeito, né? E ele fala que existem 3 vias dessa interpretação. Primeiro é um cuidado de si que envolve uma ideia de se autocompreender, né? Depois eu tenho um movimento dos outros para mim, né? Do outro para dentro de mim, vamos dizer assim, né? Do exterior para o interior, mas ele diz que essa noção do interior é muito complexa, né? Então ele prefere partir da noção do outro para um indivíduo, para um sujeito, né? E o terceiro, uma transformação que indica uma noção de movimento sempre para o melhor do que eu sou, né? Uma autotransformação que nunca para. Dessas 3, a segunda é a que mais parece aqui na obra Becos da Memória, porque a Maria Nova ela sempre parte dos outros para si, né? Ela sempre ouve os outros para depois se ouvir, né? Na visão Foucaultiana, a ética de si como prática de liberdade coloca o sujeito como aquele que reconta sua história com caráter de reflexão. Na narrativa autobiográfica, do testemunho ficcional ou não, pois essas personagens possuem uma intersecção comum, o narrar-se, o testemunho como resistência. Cuidado de si implica uma certa maneira de estar atento ao que se pensa e ao que se passa no pensamento. Foucault ele faz um diferenciar muito grande entre a noção de liberação e cuidado de si. Ele diz que a liberação, obviamente, pode ocorrer, né? A liberação, inclusive, dentro do teu sexual, né? Eu posso me liberar sexualmente, isso não quer dizer que eu estou fazendo um cuidado de si dentro dessa perspectiva da sexualidade, né? Então, eu disse mesmo, olha, a liberação, ela pode muito facilmente ser vista em
povos colonizados, em memórias que foram esfaceladas, mas mesmo quando eu consigo romper com esses ferrolhos, isso não quer dizer que eu consegui me libertar e que eu consegui construir um cuidado de si. O cuidado de si só acontece quando eu consigo fazer essa autoformação, que parte do outro para comigo mesmo. E esse cuidado de si, de modo algum, tem nenhum tipo de noção egoísta, muito pelo contrário, né? Quando eu cuido de mim, eu cuido necessariamente dos outros. Quando a Maria Nova teve um insight na escola e entendeu todo o seu espaço, ela também entendeu os outros, ela também entendeu todos os personagens da narrativa, né? O tio Totó, a Cidinha Sidoca, o próprio Bondade, que era o preferido dela, que ia e voltava, a Vó Rita, a coisa ou alguém que vivia embolada na Vó Rita, tudo ficou muito claro diante dos olhos dela, né? Então, se eu entendo que esse cuidado de si ele pode surgir nesse momento de prática, de conhecimento do que eu sou, o cuidado de si ele pode ser visto como uma fronteira entre o teor testemunhal e ficcional. Principalmente pelo caráter, como eu falei, da tríade entre o fictício, o descritivo e o real, né? O testemunho e o teor ficcional, diz Eliman Silva, podem ser compreendidos nos estudos decoloniais como espaços de escuta e leitura da voz e escritura. Na verdade, esse assombrado aberto pela poética do convencer, onde criação e verdade dos fatos embatem-se, é o próprio terreno onde o testemunho se dá, né? Então, nisso surge essa noção da aparência e de como que esse testemunho da Maria Nova e da própria Conceição constitui assim, uma relação de testemunho e uma relação de cuidado de si, né? E pode ser um vínculo com a noção da cor do inconsciente, né? De como que eu posso entender a partir no fato do testemunhar, do cuidar de si, essa descontinuidade entre a cor do consciente e a cor do inconsciente, né? Como que eu me vejo na minha consciência, eu me vejo como branco, aí a gente pode até relembrar Fanon, né? Ou qual é a cor do meu consciente, né? No caso aqui, a parecência, como prática de liberdade, se dá principalmente pelo fato de que Maria Nova sempre recorre aos outros para sentir. Inclusive, tem um trecho muito interessante da obra, de onde eu tiro esse fragmento aqui, em que ela diz que ela acordou, olhou o sol, tudo claro, e ela teve naquele dia vontade de sentir dor, né? Ela teve naquele dia vontade de sentir o sofrimento. E aí ela fala que ela vai caminhar pela favela, ela larga o livro, ela larga ali aquela ficção, e ela vai caminhar pela favela, né? Entre os bêbados, entre as prostitutas, os malandros. E aí ela diz que ela resolve ver primeiro a Vó Rita e a coisa que estava embolada nela, né? Para ver se ela conseguia identificar. Ela ia ver a perna da magricela, que vivia aberta e até lhe dava nojo, mas ela queria ver. Ela queria ver também a briga entre o Tônio e a comadre Coló. Ela podia assistir também o tio puxa-faca. Talvez, ao vê-lo afiar a faca, ela imaginasse como era sentir aquela faca transpassando a sua carne, né? Mas, na verdade, ela diz na narrativa que quando ela queria realmente sentir dor, ela ia visitar a Maria Velha, porque a Maria Velha era seu oposto, né? Como eu disse. E aí ela visitava a Maria Velha, e a Maria Velha parecia que adivinhava os desejos da Maria Nova. E quando o menino estava para sofrer, a tia tinha tristes histórias para rememorar, contava com uma voz entrecortada de soluços, né? A Maria Nova buscava isso não por uma forma sádica de viver, ela buscava isso porque ela queria sentir angústia, ela queria construir a partir do outro cuidado de si, né? Ela queria construir a partir do outro cuidado de si para que ela pudesse narrar-se, para que ela pudesse testemunhar, para que ela pudesse entender como aquelas estruturas de racismo eram constituídas na vida dela. É importante deixar claro que a Conceição Evaristo, ela sempre parece ser uma sentinela, né? Ela escreve como uma forma de liberdade, como disse Djamila Ribeiro, né? Ela escreve como uma forma de se colocar nesse entrelugar entre a negação, porque se a mulher branca já sofre negação, a mulher negra sofre muito mais, mas ela também se coloca nesse lugar porque ela consegue ver com muito mais clareza toda aquela situação. E é dessa forma que eu finalizo a minha comunicação. Obrigada.